E no discurso que o deputado federal fez, o Daniel Silveira, ele falou sobre a volta do AI-5, que é um assunto extremamente delicado e acabou sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional por esse motivo. Até que ponto deixa de ser liberdade de expressão e se torna crime? Até que ponto essa prisão seguiu friamente o que está previsto na legislação? É um debate delicado. Sim. E é para isso que a gente vai contar agora aqui na Rádio Bandeirantes com a ajuda do desembargador Oséias Davi. Isso é legal. Que sempre participa com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, sempre bate um papo com o Pedro Campos, no Linha Direta com a Justiça, e está aqui com a gente porque ele tem a total capacidade, Joel, de falar de uma maneira didática sobre essa prisão e o que ela representa diante da lei. Ana, isso é legal, para a gente entender se podemos sair aí falando o que pensamos ou não. Até que ponto, isso é bacana, com quem entende de leis mesmo, não é? E o doutor Oséias já está com a gente. Já está aqui, doutor. Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Oi, doutor. Boa tarde. Bem-vindo ao Bora Brasil. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Datena, o Daniel. E ouvintes da Bandeirantes, é sempre um prazer estar com vocês e nesses momentos palpitantes dos acontecimentos políticos e jurídicos do Brasil, que está mobilizando toda a imprensa numa situação tão despropositada como essa que aconteceu da conduta desse deputado e dessa reação fortíssima de sua prisão em flagrante. Ô, doutor, eu achei que o senhor tinha parado, por isso que eu entrei no meio da fala, me desculpe. Eu começo perguntando o seguinte, a gente pode sair falando o que pensa por aí? Um deputado pode sair falando o que pensa por aí? Porque ele tem imunidade parlamentar, mas essa imunidade garante o direito de sair ofendendo ou acusando as pessoas ou não? Ou não é bem assim? Não, veja bem, Daniel, a garantia da liberdade de palavra e de opinião do parlamentar, ela é essencial e fundamental para o exercício da democracia, né? Todavia, como diz o artigo 53 da Constituição, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas isso tem um entendimento jurisprudencial e doutrinário muito claro nos sistemas democráticos de que quando se trata de críticas de interesse de ordem pública, não é? Aí ele pode zancar contra quem quiser, contra a instituição que quiser, se não está cumprindo suas funções, os seus deveres. O deputado tem essa liberdade, que até a gente vê muito aí na imprensa, o freedom of speech, a liberdade de palavra, que é consagrada nas democracias sólidas e importantes como é a nossa, como é a americana e outras tantas, né? Todavia, se ele sai daquele campo do interesse público da crítica, né, e ataca pessoas, ele não tem nada mais a ver com a proteção da imunidade parlamentar. Aqui ele já está invadindo uma outra esfera das relações privadas, das garantias individuais das pessoas, seja instituição, seja pessoa física ou pessoa qualquer, que ele pode acabar cometendo crime de ofensas graves, ou injúria, ou calúnia, ou coisa do tipo. Então tem um limite, e o limite exatamente é esse, do interesse público. Enquanto ele estiver defendendo o interesse público, ele pode zancar e falar o que bem entender e criticar duramente, para isso que ele é eleito. Entendi. Agora, fora disso, não. Como, por exemplo, defendendo um voto ali, eu voto favorável a isso. Ou não concordo com o voto de tal ministro, até aí tudo bem. Isso. Agora, eu tenho uma questão que é derivada disso que o Joel perguntou, doutor, em relação a justamente o pedido de prisão. Para justificar a prisão, o Alexandre de Moraes considerou que a postagem desse vídeo nas redes sociais é um crime de natureza permanente, né? Um crime continuado, que, portanto, configura um flagrante. Sim. Na sua opinião, doutor, isso configura um precedente que pode ser perigoso, que pode ser usado em outras ações, ou foi bem colocado, bem enquadrado nesse caso? Não, na minha opinião não. Tecnicamente é o seguinte, você tem aqueles crimes que esgotam no ato do cometimento do crime. Por exemplo, um homicídio matou, sei lá, pode haver até ocultação de cadáver, algum desdobramento, vilipêndio do cadáver, coisa do tipo. Pode até ter outros crimes em sequência. Mas os crimes são de execução e cumprimento imediato, ele se exaure imediatamente ali no momento em que ele é feito, e há os chamados crimes permanentes, que continuam, porque como é uma postagem num sistema, numa plataforma que fica registrado, tanto que há uma determinação na própria decisão do ministro
que seja tirada essas declarações do deputado lá da plataforma técnica que ele fez. Eu não me lembro se foi no Facebook ou Instagram, não sei exatamente, não me lembro qual foi exatamente, que, aliás, gera uma outra questão também, que eu já está havendo uma ingerência para que um órgão particular, proprietário de uma plataforma, tenha que cumprir aquilo, porque aquilo é apologia ao crime. Então, também ela não pode manter aquilo. Então, há uma ordem também nesse sentido. Então, para mim, de acordo com o Código de Processo Penal, não há dúvida nenhuma que isso é flagrância, né? Porque a flagrância também é aquela lá, se você comete o crime e estiver perseguido ainda durante 24 horas, você pode ser preso em flagrante. Passou das 24 horas, acabou o flagrante. Mas no caso de crime permanente, enquanto permanecer a situação delitiva, não há por que você não considerar que esteja em flagrante delito. Sim. E essa foi a situação do deputado. E até eu gostaria muito de referir a vocês o seguinte: os crimes que são aí imputados estão muito tipificados na nossa lei, que é a nossa lei 7.170 de 1973, que o ministro publicou esses crimes, subsumiu esses crimes nas hipóteses dos artigos 22 e 23 dessa lei, e que diz muito sobre o tipo de crime que ele está respondendo, né? Você afeta a ordem de um país. Seria afetar a ordem de um país. Numa análise mais específica, mas realmente precisa se analisar os artigos 17, 18, 22, incisos 1 e 4 e 23, 1, 2 e 4 do artigo 26 da lei 7.170. E lá está bem tipificado esses crimes de ataque à democracia, de respeito à segurança nacional, à dignidade das instituições e a segurança das próprias pessoas, dos ministros, como seres humanos, como pessoas, nem mesmo como ministros, não é? Então é muito importante ver que esse acontecimento vai ser um divisor de águas na conduta desse grupo radical que hoje existe no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? E até que se defina completamente essas condutas, para ver se consegue impedir que isso aconteça, continue acontecendo, porque isso ataca diretamente a democracia e não faz sentido continuar que esse tipo de coisa continue acontecendo. Claro. Está bem tipificado numa lei de 1973. Lá está descrito um a um os tipos penais em que ele foi enquadrado. E que vale até hoje. Agora, se tivesse doutor... mais tempo e possibilidade, a gente poderia até analisar melhor cada um dos tipos penais, mas eu poderia aqui, rapidamente para você, Daniel, e para Ana Paula e para os ouvintes, apenas citar aqui os principais que ele foi enquadrado, né? Aqui no artigo 17 dessa lei diz o seguinte: tentar mudar com o emprego de violência o grave ameaça à ordem, o regime vigente e o Estado de Direito. Ele tem uma pena pesadíssima, de 3 a 15 anos de reclusão, que é um tipo de pena muito severo. Se o fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até a metade, e se resulta morte, aumenta-se até o dobro. Aí ele foi enquadrado também nesse artigo. Agora vem o artigo 18, também foi enquadrado. Impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União e dos Estados. Reclusão, 2 a 6 anos. Ele estava tentando impedir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Artigo 22. Fazer em público propaganda, de processos violentos ou ilegais para alterar a ordem política ou social, que é uma das condutas que está sendo imputado a ele. O 4. De qualquer dos crimes previstos nessa lei, e aí tem uma pena de detenção de 1 a 4 anos. E aí vamos para o artigo 23, que ele foi enquadrado nos incisos 1, que diz que a subversão da ordem pública ou social. No 2, a animosidade entre as Forças Armadas ou entre essas e as classes sociais ou as instituições civis, né? E o 4, a prática de qualquer dos crimes previstos nessa lei. Então ele está enquadrado, também leva a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então ele tem aqui uma soma de penas muito elevadas e que pode, se realmente prosseguir
esse inquérito e ele for denunciado, ter uma condenação pesadíssima. E sempre lembrando o Daniel e Ana Paula, que essa questão da prisão realmente tem o controle exatamente da harmonia e dos respeitos de não invasão entre poderes. A Câmara dos Deputados tem o poder de examinar a questão e manter essa prisão ou revogá-la. Né? Tá na própria Constituição essa prerrogativa tomada com as regras para que isso seja feito pelo regimento interno da Câmara. Agora, doutor... Considerando o seguinte, que excepcionalmente seja passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas como nós estamos numa situação excepcional de pandemia e atividades através da internet, atividades virtuais, não há atividade presencial, não me parece que, dada a gravidade do fato de ser prisão, de ser ataque à liberdade da pessoa e de um deputado, que eles devam enfrentar esse problema e por uma maioria absoluta, de metade mais um, eventualmente manter essa pressão ou afastá-la. E paralelamente decidir se é ou não caso, e parece ser caso, de ele responder pela conduta social que eles fazem, né, da conduta pública que deve ter um deputado dos seus atos. Né? Agora, o doutor... Finalmente, lembrar que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando essa decisão é monocrática, ela será submetida ao plenário. E no plenário, isso deve acontecer hoje, se não vai acontecer a partir das 14 horas. Exatamente. Será submetida ao plenário do Supremo essa decisão monocrática do ministro, né? E aí os 11 ministros vão decidir se mantém ou não mantém e por que deva ser mantido ou não deva ser mantido, se os enquadramentos penais estão corretos ou não estão corretos, e fazer uma análise profunda e decidir essa questão relevantíssima. E pode vir que entenda o plenário, por sua maioria, né, que é o colegiado que decide, em última instância, dizer não é caso de prisão, ou não há o tipo de credibilidade, para até... Agora, doutor, uma dúvida importante. Ou vale simplesmente manter essa prisão. Então, de uma maneira bem simples e direta, dentro dos marcos possíveis do tempo que nós temos para conversar, é o que eu posso dizer que parece que esclarece bem à população o que está acontecendo nesse momento com relação à prisão desse deputado. Sim, agora uma dúvida importante, né? É lógico que quem ofende, quem acaba atacando de forma gratuita, injusta, sem comprovação determinada pessoa, ela deve sofrer alguma sanção, independente de ser deputado ou não. Agora, até onde vai a liberdade de expressão? Como separar a liberdade de expressão de uma calúnia? Né? Porque se eu fizer um vídeo, por exemplo, hoje, criticando algum ministro do STF, né? Se for uma crítica razoável, uma crítica dentro de um processo democrático, uma crítica embasada, sem palavras de baixo calão, uma crítica apenas ao trabalho de determinado ministro, isso não seria uma calúnia. Aí eu estaria agindo dentro da liberdade de expressão. Agora, quando você ataca, de qual forma já seria calúnia? Que tipo de ataque já rompe a barreira da liberdade de expressão? Olha, Datena, ou crítica? Na verdade, essa é uma linha muito tênue entre o direito à liberdade da palavra, né? O freedom of speech, as liberdades de expressão, a liberdade de informação da imprensa, tem limites, né? E às vezes os limites eles se deslocam um pouco para mais ou para menos, e só cada caso específico que deve ser analisado. Agora, quando você para, por exemplo, em calúnia ou difamação, coisa do tipo, está tipificado no Código Penal. Aí não tem dúvida. O tipo está lá, se o fato se encaixa no tipo, não tem que discutir. Aquilo lá será punido penalmente porque tem uma previsão legal expressa. Agora, quando nós falamos de crítica, eu fico pensando, por exemplo, me veio na memória quando esse deputado fez essa coisa, que para mim é intolerável mesmo, para mim está bem enquadrado naquelas normas de uma lei que existe, que eles mesmos votaram, foi o Congresso que votou essa lei, né? E ele infringiu todas aquelas normas que é apontada pelo ministro, a acusação de que ele infringiu, em tese, temos que dizer, porque ele sequer está ainda condenado por isso, né? Apenas está sendo investigado e acusado por isso, né? E é muito importante lembrar que
às vezes situações chegam ao limite que cria uma certa dúvida de como ser. Eu estava pensando, por exemplo, no seguinte exemplo. Ao que me consta, certa feita, parece que o deputado herdeiro da coroa, que até no tempo da minha universidade lá na São Francisco, ele foi aluno, ele formou lá pela lá de São Francisco, estava defendendo a restauração da ex-coroa portuguesa brasileira. E aí eu lhe perguntei, vamos imaginar que um deputado ele fizesse isso. Agora, se você imaginar que pode haver democracias como a Inglaterra, por exemplo, dirigida por imperadores, por reis, não é? Porque seria isso uma agressão à democracia brasileira? Não, desde que preservar as instituições, a democracia com rei, como na Inglaterra, com rainha, como na Inglaterra, como há democracias com presidente eleito diretamente pelo povo, outras com eleição indireta. Então, é muito sutil e até difícil você encontrar um terreno que seja muito preciso para definir esse limite entre a liberdade de expressão e a ofensa a essas normas. Mas me parece que quando você tem escancaradamente a caracterização das ofensas, como foi feita aí pelo deputado, com relação às instituições democráticas, me parece que a lei está aí, está escancarado a possibilidade de ele responder. Eu posso gravar um vídeo, por exemplo, criticando determinado ministro? Nós acompanharmos agora, não só a conduta da Câmara dos Deputados analisando o caso, para manter ou afastar essa prisão e eventualmente puni-lo por ferir o decoro parlamentar, como também a decisão do plenário do Supremo, que vai analisar se mantém ou não mantém essa decisão monocrática. Esses desdobramentos, acho que a imprensa deve ficar muito em cima, que são relevantíssimos e importantes, e será um marco histórico para o nosso momento democrático e do nosso sistema jurídico legal. Eu posso fazer um vídeo criticando um ministro do STF e postar nas minhas redes sociais? Até porque a gente já viu em vários momentos outros políticos fazerem apologia à ditadura militar, elogiarem torturadores, falarem que a volta do AI-5, mesmo que em um outro formato, o ato que foi considerado o início do período mais rígido da ditadura... E não teve penalidade. E não teve penalidade nenhuma. Nesse caso, houve essa apologia e uma ofensa direta ao STF. Foi muito escancarado, como o Dr. Osés disse. Mas também levantou a suspeita de que poderia ter sido uma decisão tomada por uma proteção própria dos ministros, não apenas a preocupação com a democracia, né? Eu posso fazer um vídeo e postar, por exemplo, doutor, criticando determinado ministro ou determinados ministros? Claro, ou eu seria preso também? Não, né? Claro que pode. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente essa decisão famosíssima sobre aquele caso da Globo com a falecida Ida Cury, né? O direito ao esquecimento. Eu, pessoalmente, não concordo com a decisão que foi dada pela maioria do Supremo Tribunal Federal de dizer que não existe direito ao esquecimento no Brasil. É claro que existe, está positivado, inclusive, no sistema legal. Infelizmente, a maioria diz que não. E isso vai prevalecer e é importante. Agora, no meu entender, era necessário esclarecer o seguinte, quando se trata de questões da vida privada, que não há interesse público, de fato notório que possa interessar a ninguém. Por exemplo, o caso que ele citava lá de um cidadão da Espanha que invocou o direito ao esquecimento porque ele tinha perdido a casa numa hipoteca que ele não pagou. Isso não é de interesse público, isso é de interesse privado, particular, porque ele tem todo o direito, ao meu ver, de discutir o direito ao esquecimento, senão tirar de todos os órgãos de registro qualquer referência a esse fato, que não vai acrescentar nada a ninguém, nem tirar nada de ninguém publicamente. Agora, quando você tem um fato público, notório, relevante, dramático, como por exemplo, o assassinato dessa moça, inclusive os motivos que levaram, aquele outro caso também da Leci no Rio de Janeiro, isso não pode jamais ser coberto pelo esquecimento. Sim. Então existe, ao meu ver, o esquecimento, sim, mas isso é um outro problema que não é no termo que foi colocado pelo Supremo. Eu posso criticar claramente, não concordo com isso, eu acho que não foi uma colocação jurídica adequada, segundo o meu ponto de vista. Não há crime nenhum em você fazer esse tipo de crítica, né? Pode fazer. Agora, eu não posso chegar e ofender, ameaçar fisicamente o ministro, chamar o ministro de um palavrão como foi feito pelo cidadão. Ele não pode fazer nem com o cidadão comum, por que ele não pode fazer com o ministro? Menos ainda, né?
Verdade. Doutor Oséias Davi, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Um grande abraço. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Obrigada, doutor. Ok, Natural, ok. Tá bom. Então, um grande abraço a vocês, ao público, e estou sempre à disposição para poder, na medida do possível, dar os esclarecimentos que tiver ao meu alcance. Obrigada. Obrigado, doutor. um Até a abraço ao próxima. senhor.